Oiê, tudo bem? Assim como eu havia prometido, aqui está então um artefato para vocês coletarem. Se você não sabe o que está acontecendo, é o seguinte: no podcast eu iniciei uma série onde eu auxilio as pessoas a conseguirem se desfazer de alguns mitos que são relacionados ao emagrecimento. O emagrecimento é um processo que nós precisamos, muitas vezes, em alguns casos, por conta de algumas questões de saúde. Em outros casos, desejamos, seja por aparência ou pelo que for, mas de fato, o que nós cada vez mais conseguimos entender é que algumas pessoas precisam emagrecer na intenção de evitar problemas. E aí elas acabam gerando problemas. É importante compreender cada vez mais que já desde recentemente tem se pensado na manutenção do seu melhor peso. Isso. Nós vamos falar um outro dia sobre peso, corpo, fome e saciedade. Hoje, nesse momento aqui, o que eu desejo é trazer para vocês informações que tornem claro o conceito de alimentação para vocês como base, como equilibrada, não ficar buscando cada hora uma informação, se perdendo por completo daquilo que pode realmente te fazer bem. O importante e crucial é que vocês entendam que quanto mais vocês tentam fazer dietas, mais fome e busca de alimento vocês acabam encontrando. Se vocês conseguirem criar um sistema alimentar, um hábito alimentar estável, qualquer alteração de algo que não esteja indo bem se torna muito mais fácil. E por que será que se fala tanto de alimentação? Por que será que a alimentação se tornou o centro de tudo no nosso mundo? Quando você olha e descobre que a melhoria nas condições de alimentação de qualquer população, de qualquer lugar do mundo, pode evitar, prevenir uma a cada 5 mortes. E por que isso? Porque a má alimentação, ela é a que lidera o ranking dos fatores de riscos, tá? Quando você pensa aí na questão de doenças, o índice, né, a carga que as mortes ocasionadas por doença causam no mundo. Sendo que a alimentação ela é a que mais contribui para a mortalidade e é o segundo, né, fator que mais contribui para para a redução de expectativa de vida, os anos perdidos de vida. Só que quando a gente fala de alimentação, tudo foi muito simplificado. E fica parecendo que é só você fazer isso, que é só você fazer aquilo, que é só fazer aquilo lá, aquilo lá, aquilo lá, lá, e nunca para. E aí todo mundo começa a pensar que desistir é a melhor saída, porque parece que é impossível. Quando na verdade não é. Se alimentar de uma forma básica, mantendo um hábito, é a melhor estratégia para que pequenos ajustes fiquem possíveis de serem feitos. Quando você pensa nessa situação, nessa relação alimentação e saúde, você tem que considerar que é uma questão bastante complexa e que esses fatores eles envolvem muitas coisas. Além do alimento que você come, tem a diversidade cultural, principalmente brasileira, porque você percebe o tamanho do nosso país, você percebe o tamanho da diversidade das nossas culturas e também vamos ter que entender que estes alimentos precisam respeitar hábitos que são tradicionais. Então, quando a gente pensa em alimento, a gente pensa assim: o que você come de café da manhã? E por que você come? Pode aproveitar e anotar no seu caderno. Você já parou para pensar que o que você come já vem da sua avó, da sua mãe? Você acha que isso não está te fazendo bem ou você leu em algum lugar que não está te fazendo bem? Nessa série de vídeos que eu vou falar sobre o Guia Alimentar da População Brasileira, a minha intenção é cada vez mais a gente explorar esses pensamentos e ir olhando para a nossa alimentação e, caso necessário, fazer mudanças que sejam possíveis.
Outra coisa que é necessário é você reconhecer quais são essas barreiras que te impedem de ter a alimentação desejada. Lembrando que o seu desejo é se alimentar de acordo com o que você viu num Instagram, que você viu uma influencer falando, tome muito cuidado. Essa base que nós vamos conversar aqui, ela é primordial. Então não saia muito dessa base, porque você vai ficar com fome, você vai ficar cheio de vontade, você vai passar a olhar a comida de uma forma muito mais desequilibrada. Então, quando você olha com equilíbrio, você começa a perceber uma série de coisas e começa também a encontrar formas e maneiras de contornar ou solucionar aquilo. Por exemplo, essas barreiras que te impedem, né, que estão prejudicando a sua alimentação, elas são ambientais? Tem a ver com o seu bairro, com a distância que você tem que percorrer para comprar legumes, verduras, salada? O que está te barrando de concretizar, né, a boa alimentação? Falta de tempo, excesso de trabalho, uma família que dificulta muito, né, a sua alimentação de acordo com o que seria melhor para você. Então, tudo isso, pessoal, tem que ser pensado para a gente conseguir uma alimentação saudável, tá bom? A gente também vai pautar muito as nossas conversas aqui em relação à qualidade dos alimentos. Então, para a gente escolher os alimentos e que a nossa dieta seja nutricionalmente saudável e balanceada, a gente tem que entender então que tem que ser disponível. Se não tem no seu bairro, aonde tem e como fazemos para levar até sua casa? Então, ele tem que ser disponível do acesso físico e do financeiro. Atualmente, o financeiro, principalmente agora no período de pandemia, está sendo extremamente difícil. Vocês já viram a enorme quantidade de pessoas passando fome. Então, nós já estamos falando aqui que o próprio país não está permitindo, né, que as pessoas tenham uma alimentação saudável, culturalmente apropriada. Vamos fazer de conta que você gosta de comer cuscuz no café da manhã e você mora numa região ou foi morar em outro lugar que não tenha cuscuz. Se isso te faz falta, é importante você refletir. Você não passou a comer mais, comer outras coisas, porque aquela angústia, aquele desejo de comer cuscuz não passa? Então, o que custa buscar em algum lugar, ver se há alguma forma de ter a sua farinha de cuscuz e fazer, nem que seja de vez em quando, caso o acesso seja difícil. Mas ainda temos muito o que pensar. Então, a gente também não pode se esquecer que quando falamos de alimentação, nós precisamos também pensar no meio ambiente. Caso eu detone com o meio ambiente, não haverá alimento para a gente em pouco tempo. Então, nós vamos ter como cerne, como base central, o nível e o propósito do processamento dos alimentos. Importante, nível e propósito. Não é só sobre alimento ultraprocessado faz mal. É importante a gente entender assim. Primeiro, por que ele é processado? Segundo, qual o motivo desse processamento? E terceiro, qual é a função desse alimento na minha alimentação? Ok? Então, a gente precisa entender que a base dela vai ser alimentos naturais, minimamente processado. E a gente vai também pensar sempre em alimentos de fonte vegetal. Preste bastante atenção. Fontes vegetal. Animal não é uma fonte vegetal, lembrou? Entendeu? Então, assim, pelo menos um dia da semana, reduzir carne, aproveitar que a carne tá cara e aprender receitas que possam substituir. Eu sei que parece uma loucura você pensar, mas eu não quero deixar de comer carne. Não é deixar de comer carne, mas nós precisamos valorizar cada vez mais a terra e o que ela oferece pra gente, ok? Bom, vamos lá então. No canal do Telegram, eu vou deixar a tabela explicando os detalhes dos alimentos de acordo com o grau de processamento. Basta você entrar no meu canal do Telegram. Se você está aqui no YouTube e não sabe como, eu vou deixar o link aqui embaixo e você pode entrar e pegar lá a sua versão para consultar os alimentos e entender qual é a ideia que se tem de processamento de alimento e como começar a pensar nisso para sua alimentação. Então, o que a gente encontra no guia são recomendações que vão muito além da alimentação. Elas vão além do que a gente come. Elas falam de meio ambiente, elas falam de cultura e falam de uma forma que a gente é orientado a proteger isso.
No caso da classificação nova, o que muda? Antigamente, os alimentos eram classificados assim, ó. Se eu tinha um cereal matinal, ou se eu tinha uma barrinha de cereal, era tudo então carboidrato. Se eu tinha uma carne fresca, ou uma carne embutida, ou uma carne que ficou salgando, tipo carne seca, tudo isso era proteína. Então não pensava em sódio, não pensava em produtos químicos, não pensava em nada. Se eu tinha uma fruta ou uma bebida, tipo um suco industrializado de fruta, isso era considerado fonte de vitaminas e minerais. Então começou-se a perceber que havia muitas coisas ali. Então, até eu falar da vitamina, eu tinha conservante, químico, corante, pipipi, popopó, vitamina. Então, foi preciso começar a enxergar que estes alimentos, eles possuem níveis diferentes de processamento. Dependendo do nível de processamento, esse alimento vai sim ser fonte de alguma coisa. Nós podemos ter um alimento ultraprocessado enriquecido com vitamina, mas nós precisamos entender que este alimento, a gente consumindo pouco dele, é a forma segura. Se eu precisasse usar mais dele, ele me adoeceria. Então vamos supor que eu gosto de tomar café da manhã com biscoito recheado. Isso vai me adoecer muito rápido, porque o jeito que ele é feito, o jeito que os ingredientes dele são processados, infelizmente, eu falo infelizmente porque eles são gostosos, eu adoro biscoito recheado, mas infelizmente eles acabam adoecendo a gente. Então é preciso ter cautela e consumir sempre que possível, né? Assim, distante. Hoje eu consumi, mês que vem eu consumo de novo. Nossa, sério, que um mês. Pois é, nós vamos falar de muitos alimentos, vocês vão perceber que o que mais acontece na nossa vida é faltar alimento e não sobrar. Por isso que estes alimentos acabam ficando muito mais frequentes. Então, sempre que possível, que der para você afastar o consumo desses alimentos, é a melhor forma. E é um exercício, ok? Você começa afastando um pouquinho, mais um pouquinho e depois outro pouquinho. Então, vamos começar com a primeira regra, a regra do natural. A base da nossa alimentação tem que ser de alimentos in natura, fresco. Aquele da feira, sabe? A berinjela, a cenoura, a banana, a laranja. Ou então, minimamente processado. Aqui na tabela você vai encontrar ó, alimentos in natura ou minimamente processados. Que tá aqui, partes comestíveis de plantas. E aí eles colocam feijões, outras leguminosas, legumes e verduras. Não esquece de pegar a tabela no Telegram. E aí já sabe o que você tem que ter como base da sua alimentação. Como atividade, eu deixo para vocês irem buscar ao longo da semana quais alimentos naturais vocês conseguiram comer. Os alimentos naturais ou minimamente processados que vocês conseguiram comer. O 2, regra número 2, se controlar. Por que se controlar? Óleo, gordura, açúcar, sal, eles são ingredientes para nossas preparações. Quando eu vou utilizá-los, eu preciso de pequenas quantidades. Se eu exagerar, eu estou extrapolando a capacidade do meu organismo. E com isso, eu temperando minha comida, eu vou começar a prejudicar o meu organismo. Por exemplo, docinho de leite ninho recheado com Nutella, bolo vulcão, bolo tsunami. Ok, é legal de vez em quando a gente ter sim essas coisas. Elas são divertidas, é uma novidade. Às vezes é prazeroso. Eu falo às vezes porque eu não gosto de coisa muito exagerada assim. Mas também a gente precisa tomar cuidado com certos exageros e pensar: será que não existe nenhum interesse por trás desse exagero? Mas calma, a gente chega lá. Por isso que a atividade para a regra número 2 é você explorar novos temperos, especiarias, conhecendo seus sabores e cheiros. Vai com calma, vai com muita calma. É um de cada vez, não compre de grande quantidade. Aliás, se você comprar um tempero, é até legal que você espere ele acabar ou explore o máximo possível para ir comprando outro. Porque assim você consegue memorizar bem, encontrar a melhor combinação para ele, não desperdiçar dinheiro e nem achar que você não vai gostar de nenhum. Regra número 3. Limitar o consumo de alimentos processados. Hoje em dia, até mesmo por conta do impacto do guia, esse é muito mais fácil.
Mas há um tempo atrás se consumia muito produto enlatado, muito produto em conserva. Então, se abrir uma geladeira, sempre tinha um pote de algum vegetal em conserva. Se abrir o armário, tinha atum enlatado, sardinha enlatada, tinha carne enlatada, feijoada enlatada, presunto. Desculpe. Então você percebia que era muito presente. E aí você também já percebe agora que o guia já conseguiu executar muito bem o seu papel. Tanto que esse tipo de item aqui não é tão comum na nossa casa. Mas será que é só isso? Aí você volta na tabela e dá mais uma olhada. Olha, os alimentos processados, eles estão aqui, entendeu? Não é só sobre enlatados. A gente também tem os pães, né? Além das conservas. A gente tem também, quer ver, ó? Peixe conservado, que é o atum, água ou fruta conservado, pão feito de farinha, água, fermento e sal. Queijos, então dependendo do tipo de queijo, a gente tem que tomar cuidado, porque assim, eu tenho um queijo que é um alimento processado, mas é um queijo branco, um queijo Minas, ou um queijo que tem também o ingrediente sal, ingrediente óleo, que aí a gente tem que moderar. Tá entendendo como que a gente vai olhando para o alimento e o grau de processamento ele vai virando como se fosse uma somatória? Eu vou comer um queijo processado. Olha, ele é processado, mas tem os ingredientes ali que a gente tem que moderar. Então, ele tem ingredientes prejudiciais, quando em excesso, moderados. Ok, meu queijo tá bom. Olha, eu adoro um queijo super gorduroso que derrete igual a mussarela. Tenho que moderar. Olha, eu adoro um cheddar. Cheddar, eu não sei nem se vocês sabem, mas nem é queijo, ok? Muitas vezes ele é só um creme saboroso. Tem que moderar. E aí, assim, você não vai criando essa sobrecarga enorme. Esses pensamentos, pessoal, de ficar, eu preciso emagrecer, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eles fazem os nossos níveis de estresse aumentar. E com isso, você começa a pensar muito mais em comida. A atividade para o limite é dar uma investigada na despensa, dar uma olhada em quais são os alimentos que você comprou e também aproveitar, né? Já ir pensando no que você vai preparar para a próxima semana ou essa semana aqui mesmo. E outra coisa, tem muito alimento processado, muito alimento com sódio, com gordura, com açúcar por aí. Dá uma olhadinha. E aqui nós estamos então nos alimentos ultraprocessados. Lembrando que os ultraprocessados, geralmente, eles são alimentos saborosos, prazerosos, que nós utilizamos como snacks, petiscos, alimentos que a gente gosta do beliscar, do lanchar. É fácil de evitar esses alimentos, mas de vez em quando vem à vontade sim. E o mais importante de tudo, a base da nossa alimentação. Lembra? Olha só, isso aqui é um minimamente processado, arroz e feijão, alimentos naturais. Tendo uma boa base de arroz, feijão, salada, verdura, legumes e frutas, você protege o seu corpo. Para quando eventualmente você quiser os seus pequenos prazeres, tá aí a sua proteção. Aqui eu coloquei algumas fotos para mostrar para vocês, porque todo mundo gosta de um antes e depois. Então, olha só, a pessoa ela vai comprar verdura, olha como ela já fica. Ela vê um pimentão, ela começa. Pimentão, ai, salada, né? Olha aqui. Mostra, minha mãe comprou uma maçã, mas pinta minha unha, não tô entendendo nada. Então, eu acabo de trazer relatos reais e pessoais das pessoas, entendeu? Relatos reais e pessoais das pessoas, para falar para você que quem come já se sente ótimo. Agora vamos falar que a alimentação não é só nutriente, ela é muito mais do que isso. Pensa comigo assim, se eu tenho nossa, meu vídeo é ótimo. Eu me programo dias, eu escrevo, eu monto a apresentação, aí eu vou, eu tuço, aí tem, sei lá, maçã no meu dente, eu não aguento mais. Olha, quer saber? Eu não vou editar esse vídeo vai ficar assim, porque eu não aguento mais, é um inferno fazer vídeo. Voltando, adoro fazer vídeo. Voltando, o que é isso daqui, pessoal? Fala pra mim. Leite condensado, certo? E isso daqui, o que é?
Manteiga, né? Vamos falar manteiga. Faz de conta que a manteiga no Brasil a gente não consegue comprar manteiga tão caro que ela é. E isso daqui é o quê? Vamos falar de chocolate em pó. Vamos esquecer o chocolatado, que é puro açúcar e o negócio tá cada vez pior. A gente bota no leite, é mais fácil pôr açúcar no leite do que achocolatado, porque o chocolatado tá ficando mais doce que o açúcar. Mas vamos lá. Bom, são 3 alimentos diferentes. A gente pode pensar também em nutriente. Então a gente tem aqui açúcar do leite condensado, gordura da manteiga e o cacau, né, que seria o chocolate em pó, a gente teria aí compostos maravilhosos, mas no caso da chocolatada seria mais açúcar. Só que se a gente olha para essa imagem, a gente já de cara sabe o que significa, a gente já de cara sabe o que é. E aí a gente traz aqui um alimento que tem um valor social enorme, a gente traz aqui um alimento que está conectado na nossa vida desde o princípio e que pra gente ele é muito valioso e que às vezes pode vir um desejo e vontade quando nós temos, se não sabemos saciar com consciência, prudência e atingir ali a satisfação, ela fica ali persistindo, não vai embora e aumenta. E ao invés de comer um brigadeiro, você vai comer frutas e doces e tudo que tiver na sua casa, até não aguentar mais e comer o brigadeiro. E aí é interessante, porque assim, você olha para esse brigadeiro e fala: Nossa, eu adoro essa nutrição, que olha a emoção, que olha a cultura, que nutrição linda, eu fico tão. Vai com calma. A gente tem o brigadeiro, ele se enraizou e infiltrou na nossa história, mas nós precisamos ficar atento por conta das influências nas nossas alimentações. E por isso que a gente tem que estar sempre atento, mantendo uma base mais natural, para quando alguma coisa surgir, eu começar a comer, eu refletir e falar: olha, isso aqui não é tão legal assim. Preciso começar a refletir mais. Para você entender do que eu tô falando, entender por que o brigadeiro, por mais que ele é lindo, maravilhoso, é festa de aniversário, é infância e tal, a gente tem que tomar cuidado com as influências na nossa alimentação. Procure no Google por o joio e o trigo leite moça. Vai entender como que o leite moça se infiltrou e se enraizou na nossa vida. Uma vez no Natal eu falei pra minha mãe, falei: mãe, é muito estranho. Todas as sobremesas tinha leite condensado. Falei: gente, é todas, sabe? Eu falei: a gente praticamente tem dificuldade de encontrar uma ideia que não tenha leite condensado. Aí a pessoa vira e fala: ah, isso aqui é de doce de leite. Fala: mas é basicamente, entendeu? Então é muito importante a gente ir refletindo sobre isso, porque nós estamos falando de sobremesa, de brigadeiro, parece uma coisa pontual. Mas no dia a dia, essas coisas vão se infiltrando e a gente, sem perceber, vai consumindo. Por exemplo, quando você acorda de manhã, o que você consegue fazer? Um pãozinho de forma, né? Uma margarina e um cafezinho. Às vezes, em São Paulo, o pessoal passa na padaria, come um pão com manteiga mesmo na chapa, um café, um leite, mas a maioria nem tomar café tá tomando e muitos comem bolachinha e café. E olha só o que daria para ter no nosso café. Dá para ter um ovo ou um queijo branco, dá para ter frutas, dá para ter aveia, uma canelinha em cima dessa banana com aveia ficaria maravilhoso. A canela tem o poder de proteger seu coração. Tá vendo, ó, quando ficam falando: "Ai, o alimento faz isso, aquilo, aquilo, outro", ao invés de você falar: "Ai, nossa, eu tenho que comer o pó de canela". Calma. Bota uma canelinha na banana, bota uma canelinha, sei lá, no chá, no café, no mingau, antes de dormir com esse friozinho. Enfim, vai usando, dá pra você ir incorporando. Olha que lindo desse lado aqui, ó. Vocês estão vendo esse lado aqui? Esse lado aqui. Ah, é verdade, esqueci. Esse lado aqui, ó. Olha que coisa linda, cara. Que café da manhã da Xuxa. Ai, vocês são jovens pra saber do que eu tô falando. Enfim. Aí você chega no trabalho e o que que acontece? Bolachinha, mais cafezinho. E de tarde, bolachinha, mais cafezinho. E cadê o espaço para maçã? Cadê o espaço para qualquer outra frutinha? Ou até mesmo umas castanhas. Tá me entendendo? A gente, sem perceber, vai comendo essas coisas. Então, de novo, vocês estão se preocupando com o peso e com o que vocês não podem comer. E vocês não estão se preocupando com o bem-estar, com os efeitos da alimentação, se tá bom ou ruim. Esquece o peso. Tô falando de disposição, de sono, pele, tá? Até o dor de pele. Como que tá a sua alimentação? E como que tá aquilo que você deveria comer e não tá comendo? Hã? Para de pensar no que você não deve comer e começa a pensar no que você precisa comer.
Até mesmo porque hoje em dia a gente está comendo através de aplicativo. E muitas vezes a gente se nega tanto a pensar no que nós vamos comer, que estamos com fome, que a gente, quando vai pedir, tá com tanta fome que não dá para planejar. Por isso que a gente não planeja na hora da fome. Mas é diferente planejar na hora de comer, porque a hora de comer é diferente de quando eu estou com fome. Você pode reservar um horário para pôr o feijão de molho. Você pode cozinhar esse feijão, armazenar e de manhã deixar separado. Na hora de comer, se você cria o seu hábito, você já vai lá aquecer a comida para na hora da fome estar com a comida pronta. Diferente de ficar segurando essa fome aí até não aguentar mais e ter que recorrer ao aplicativo. Por isso que a regra número 5 é o poder do hábito. Comer com regularidade. E eu não estou falando de 3 em 3 horas, estou falando assim, manter sempre os mesmos horários. Quando for comer, prestar atenção, desconectar-se. Fica lá no celular consumindo um monte de informação tóxica e nem presta atenção. Isso é desperdício, sabia? Ficar comendo alimento sem sentir o gosto, comer as coisas sem se dar conta. Oh, acabou de comer um feijão fresquinho, temperado na hora, e tava pensando no chefe, que é o ó. Por favor, rapaz, você acabou de perder a oportunidade do feijão. Lembrando também que o ambiente tem que ser bacana. E, claro, na minha casa a mesa às vezes vira central de tralhas, mas tem gente que nem mesa tem em casa para comer. Então, qual é o lugar que você fica confortável para sentar aí, comer em paz e aproveitar bastante esse momento? E, sempre que possível, com alguém do seu lado. Bom, então não se esqueça, hoje à noite, dia 3/5, a gente tem aí o segundo episódio do nosso podcast Derrubar Mitos. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam me seguir nas redes sociais, nesse tanto. Talvez eu tenha até que fazer mais uma, mas eu não quero, não mesmo. Eu sou o Eric Cotziol, nutricionista gordo, e a gente se vê com o próximo vídeo sobre regrinhas da alimentação. Até mais, pessoal!